posto de assistência e extensão do bem. Maria de Nazaré inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Posto de assistência e extensão do bem. Maria de Nazaré inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. A fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Será mais cedo. Muito boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Hoje, nesta quinta-feira, com o culto do Evangelho no Lar. Que todos sejam abraçados. Meus irmãos, pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Para que possamos iniciar o nosso Evangelho, vamos agora a uma leitura edificante que será proferida pela nossa irmã Jesus Carreiras. Boa tarde. O título é Aos Obreiros da Boa Vontade. Meus irmãos, Jesus nos abençoe. A obra do Senhor conta com servidores de todas as latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhe agradem. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram. Se a multidão dos amigos não lhe observa os esforços, são os obreiros vaidosos. Alguns ajudam, segundo as circunstâncias do tempo, são os obreiros inconstantes. Vários comparecem a fim de reparar as contribuições alheias, são os obreiros levianos. Diversos colaboram, indicando os defeitos dos companheiros, são os obreiros encarnecedores. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos, são os obreiros oportunistas. Não poucos surgem no serviço reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal,
são os obreiros egoístas. Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si e para aqueles que lhe façam simpáticos. São os obreiros apaixonados. Inúmeros aparecem nos quadros da ação, enganando o tempo e menosprezando, recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-los. São os obreiros infelizes. Mas o Mestre glorifica-se nos cooperadores que nos contagiam de prerrogativas e remuneração, que serve onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. São os obreiros da boa vontade. É escrito por André Luiz, do livro Através do Tempo, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Agora, meus irmãos, vamos para a nossa prece inicial. Que possamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e ao divino amado Mestre Jesus, pedindo a sua bênção. Permita que tua luz de amor possa nos envolver, que tua paz e teu amor esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Irei agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Os Obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiveram trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas com séptuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissessões, terão retardada a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pede graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, e que recusastes de estender a mão, vós que esmagaste o fraco, em lugar de o sustentar? Por que perde graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peças mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas na terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Agora vamos... o nosso irmão Kelvin vai fazer os comentários do Evangelho. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho no Lar nos leva à reflexão do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, e nos fala os obreiros do Senhor. Meus irmãos,
nós somos espíritos eternos e estamos passando uma experiência na carne. Isso o Espiritismo já deixou bem claro. Então, o que devemos entender é que, ao estarmos neste planeta Terra, com esta vestimenta carnal, não é um momento para desfrutar de momentos prazerosos, como se estivéssemos em uma colônia de férias, como se estivesse uma viagem a passeio. O que devemos internalizar, que ainda falta na nossa razão, é internalizar o compromisso espiritual que temos com a nossa nova oportunidade, com a nossa nova existência. Somos chamados, meus irmãos, para uma renovação, uma reforma íntima e moral de nosso ser e, consequentemente, da própria humanidade. Porque no momento em que eu começo a fazer a minha parte, a me melhorar, a espalhar todo o bem que está ao meu alcance, todos que estão ao meu redor começarão também. O mundo ainda hoje vive calamidades, desastres, situações chocantes, porque os corações da grande maioria de cada um ainda é duro. Ainda tem a dureza do coração, como Jesus nos fala. E o Evangelho, nessa passagem, nos diz: é chegado os tempos dos cumprimentos das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Quando o Espírito de verdade nos fala isso no Evangelho, quer dizer que a Terra está passando por um momento de transição, de transformação. Mas não vamos aqui entender, meus irmãos, que a Terra, propriamente dita, é que ela vai mudar. Vai mudar a vegetação, vai mudar a estrutura da Terra, a gravidade. Não é essa transformação que o Evangelho nos diz, mas a transformação dos que estão habitando a Terra, de cada um de nós. É chegado esse momento para que todos os vícios, as nossas imperfeições, possam ser destruídas, excluídas definitivamente do nosso ser. É esse o momento do cumprimento das coisas anunciadas. Porque vemos o quanto é sofrido o nosso planeta Terra, a nossa vida. Ao ligarmos a televisão, acessar a internet, outros meios de comunicação, vemos tantas situações horríveis, tristes, e às vezes nos pegamos a nos perguntar: meu Deus, por que isso? Por que acontece isso? Nossa Senhora do céu! E ficamos nessa pergunta infinitamente. Uma pergunta atrás da outra. Mas vamos agora, meus irmãos, começar a responder essa pergunta. Meu Deus, porque ainda não estamos fazendo a nossa parte. Porque quando nós começarmos a perdoar, a amar, a fazer o bem, gratuitamente, sem esperar nem pelo menos um muito obrigado, todas essas situações tristes, de calamidades, chocantes, elas irão, meus irmãos, acabar. Tenhamos a certeza. Porque o amor vai subjugar o mal. O que ocorre é o contrário. O mal que ainda existe em nossos corações subjuga o amor que Jesus nos pediu para podermos amar, para podermos praticar. Porque quando eu sou egoísta, orgulhoso, prepotente, avarento, presunçoso, eu começo a não amar o meu próximo, que é o próximo no meu lar, ali no meu círculo familiar, como também o que entra em contato comigo,
o que eu vejo na televisão, na rua, o que eu tenho notícia que aconteceu algo, até aquele irmão que ainda está no mundo das drogas, da delinquência, da maldade. Todos nós somos irmãos em Deus. E devemos ter um impulso caridoso em nosso coração, de não desejar o mal, de perdoar, de fazer a caridade desinteressada. Devemos sempre colocar em nosso raciocínio, em nossa mente, o bem que eu faço é pela vontade de fazer o bem. São esses as coisas que devem ser feitas para essa transformação, para essa renovação da humanidade. É aí que entendemos o que o Espírito de verdade nos fala sobre os obreiros do Senhor. Não vamos nos iludir que os obreiros do Senhor é aquela pessoa que está dentro de uma religião X, seja qual for o culto que eu professo. Eu estou ali dentro da religião e trabalho. Pronto, esse aí é um obreiro, um apóstolo do Senhor. Não vamos mais, meus irmãos, a partir de agora, internalizar isso. Não. Os obreiros do Senhor somos todos nós, que somos chamados para o nosso melhoramento. O nosso melhoramento é amar, é perdoar, é fazer o bem. Uma mãe, quando acolhe o seu filho e faz tudo pelo seu filho, ela faz o bem, ela é uma obreira do Senhor, ela é uma trabalhadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pai, quando faz o seu papel de pai, é também um obreiro do Senhor. Um funcionário, quando exerce a sua função com zelo. Uma pessoa que é uma pessoa nobre, de uma conduta nobre, é também um obreiro do Senhor. Aquele que perdoa, aquele que faz a caridade, é também um obreiro. Então, todos nós somos chamados para esse trabalho divino. O campo já está preparado há muito tempo. Jesus veio mostrar como é que devemos ter esse plantio, como é que devemos semear essa terra em nosso coração. O que nos cabe agora é a nossa força de vontade, é o nosso querer para realizações divinas. Não vamos nos iludir, meus irmãos. Não é eu esperar o outro fazer a sua parte que haverá essa transformação. Não. Eu devo fazer a minha parte. E aí cada um fazendo a sua parte, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo as orientações e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos caminhando para essa transformação, para essa renovação e participando desta obra de Deus. Pois estamos aqui para nos melhorar, não para vivermos uma vida de luxo, de ostentação, de prazer, como se estivéssemos em uma colônia de férias, como se estivéssemos em um passeio à vontade. Não. Estamos nesta terra para prestação de conta do mal que nós fizemos, ou nesta vida, ou nas nossas vidas passadas. Então, meus irmãos, erguemos a nossa cabeça. Peguemos a nossa enxada, a enxada do trabalho, do dever cristão, e possamos ir trabalhar neste campo divino que é a terra, que é essa escola que nos ensinará as coisas de Deus, e que possamos praticar as leis divinas. Pois só assim alcançaremos, meus irmãos, a felicidade, a paz, a harmonia, a tranquilidade que tanto pedimos, que tanto almejamos. Mas não com a visão ainda materialista, que eu só vou ser feliz se eu tiver emprego X, se eu tiver uma condição social X, uma casa assim, eu só vou estar em paz se eu não tiver ninguém perto de mim. Não é esse o entendimento. Nós estaremos em paz e feliz, com a nossa consciência tranquila do nosso dever cristão cumprido. É essa a nossa tarefa, é essa a nossa missão. Então, meus irmãos,
Agora iremos para a nossa prece de encerramento e em seguida teremos o passe. Fechemos os nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais este evangelho e que as lições do evangelho possam refletir em nossos corações, nos acalmando, nos acalentando, nos reformando e nos fortalecendo, dando-nos a fé, a esperança, Senhor, e a resignação nas tuas leis. Ilumina todos os irmãos que estão conosco, que sejam amparados em suas necessidades, acolhidos e iluminados. Os seus lares também, Senhor, sejam todos amparados e assistidos. E ilumine e abençoe, Senhor, o nosso planeta Terra. Que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador e irmão maior, possa também, Senhor, ter acesso em nossas vidas. E que possamos abrir as portas de nosso coração para o Jesus, para nosso Senhor Jesus. Ilumine, abençoe aqueles que nossos irmãos, que infelizmente ainda estão no mundo do crime, do tóxico, da prostituição e da maldade, que possam despertar suas consciências, Senhor, e mudar as suas vidas, mas uma mudança para o bem, para o amor. Aqueles nossos irmãos que estão pensando no suicídio, não cometam esse ato. Os nossos irmãozinhos que estão pensando que o aborto é a melhor opção, possam também não cometer esse ato, Senhor. E pedimos por todos os nossos parentes, amigos, conhecidos, e todas as pessoas que já partiram para o plano espiritual, que sejam acolhidos por Maria, Mãe Santíssima, e junto à caravana de espíritos amigos sejam assistidos em suas necessidades. Ilumine, abençoe, Senhor, os nossos governantes, para que possam realmente exercer a função de nos orientar, de nos representar, que possam ter como base de suas instituições o Evangelho. Senhor, ilumine também a natureza, aos animais e tudo que o Senhor criastes. Dai-nos assim, Senhor, um bom final de tarde, um bom final de semana, uma boa noite. E é através desta prece, querido Pai, que lhe pedimos permissão para encerrar o nosso Evangelho lá no dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, agora seremos encaminhados para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas.
Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus